Olá, boa noite para todo mundo. Tudo bem? Estamos chegando aí mais uma live pela nossa igreja, a Comunidade Missionária Pão Vivo. Estamos todos aí em quarentena nas nossas casas, porém estamos ligados aí no Senhor, estamos ligados em concluir a obra do Senhor. Que bom, estamos chegando aí para poder falar a palavra de Deus mais uma vez. Aí ouvindo ao fundo 4x1, eu tenho um chamado. Você tem um chamado? Quem é que tem um chamado aí nessa noite? Quem é que pode ter essa certeza? Eu tenho um chamado. Amém? Vamos chegando aí. Vamos chegando aí para a gente poder ouvir a palavra de Deus. Essa está sendo a nossa nova realidade. A realidade de estar falando a palavra de Deus agora de uma forma virtual. E a igreja tem se mantido. Amém? A paz do Senhor para aquele que está chegando agora. Que Deus abençoe a sua vida. Que o Senhor fortaleça o teu coração nessa hora difícil. Que o Senhor derrame a sua paz sobre a tua cabeça. Que o Senhor acalme o teu coração. Em nome de Jesus. Amém? Estamos juntos aí para a glória de Deus. Estamos juntos, todo mundo com saudade, todo mundo querendo estar perto, todo mundo querendo estar junto de novo. Vai chegar o dia, nós vamos estar juntos de novo. Amém? Em nome de Jesus. Marca aí no teu comentário, chama aí uma pessoa para poder ouvir a palavra de Deus, porque hoje Deus tem uma palavra especial para a sua vida. Acredita nisso, Deus tem uma palavra. Deus tem uma palavra em nome de Jesus. Nós vivemos um tempo de dificuldade, um tempo de incerteza, um tempo de dúvida. E a fé é para essas horas. A fé é para exatamente esses momentos de tribulação, de dificuldade, que nós firmamos a nossa fé no Senhor. É nessa hora difícil. Você sabe que já teve momentos na história da igreja aonde a igreja se escondia, a igreja também não, porque senão era morta. Na época do Império Romano, na cidade de Roma, existe até um livro bem conhecido chamado As Catacumbas de Roma. A igreja, ela ficava no subterrâneo ali de Roma, pelos túneis subterrâneos, e ali viviam e ali faziam cultos, e ali ministravam a palavra e se escondiam, porque o mal estava no homem, senão iriam morrer, senão iriam... E a igreja, ela vivia escondida nessa época, não podia sair na rua também, mas mantiveram a sua fé. Prova disso é que esse evangelho chegou até nós, porque aquela igreja, muitos passaram a vida ali, debaixo da cidade, não podia nem ver a luz do sol, mas fizeram com que o evangelho chegasse até nós. Eu falo para você, nós esperamos Jesus para agora. Eu espero Jesus para essa vida aqui. Eu espero. Eu sei que não tem mais nada que possa acontecer para que Jesus não venha. Jesus vai voltar em nome de Jesus. Eu espero ele para essa vida. Mas se não for para essa vida, meu irmão, o evangelho, essa fé verdadeira, essa fé genuína, ela tem que chegar até as pessoas no futuro. E só vai chegar se eu e você nos mantivermos firmes, se eu e você nos mantivermos aí abraçados com essa fé, mesmo nessa hora difícil, mesmo nessa hora de dificuldade. Amém? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Marca aí, meu irmão. Vai marcando aí. Marca aí quem precisa ouvir uma palavra de Deus nessa noite. Chama aí. Manda uma mensagem pelo WhatsApp. Fala assim, olha, vai ter uma palavra de Deus lá aí na página da nossa igreja. E Deus vai falar com você. Amém? Em nome de Jesus. Jesus. Quero ler com você nessa noite. No livro de Mateus, no primeiro, no versículo 18 até o versículo 25. Mateus, capítulo 1, versículo 18
até o 25, que fala assim: foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas depois de ter pensado nisso, lhe apareceu o anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho, e você lhe dará o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa, mas não teve relações com ela, enquanto ela não deu à luz a um filho, e ele lhe pôs o nome de Jesus. Amém? E o tema dessa palavra é aceitando a missão, aceitando o chamado. E eu pergunto para você nessa noite: você tem um chamado? Você tem um chamado? Se você tem um chamado e você acha que você tem um chamado, e depois as pessoas que vão ouvir essa live, elas vão também ser edificadas por aquilo que você escrever. Você tem um chamado? Você tem uma missão? Deus deu uma missão para você? Escreve aí: sim, eu tenho um chamado, e tenho por causa disso e por causa daquilo. Amém, querido? Você tem um chamado? José e Maria tiveram uma missão. Voltamos. Amém? José e Maria tiveram o seu chamado. Foram chamados para uma missão. Tiveram um chamado. Tá ruim a internet aqui, irmão? Não sei se a sua tá ruim também, a minha tá ruim. Tá difícil aqui, mas nós vamos em nome de Jesus. Nós vamos aí, a glória de Deus. José e Maria tinham uma missão. Foi-lhes dada uma missão. Da mesma forma que para mim e para você foi dada uma missão. Nós temos um chamado. Amém? Nós temos um chamado. E resta a nós atender ou não. Porque José e Maria podia ou não atender aquele chamado. Ela podia simplesmente falar: eu não quero. Eu não quero essa missão. Eu não aceito esse chamado. E o Espírito Santo ter que ir buscar outra pessoa. Olha, Deus me chamou e te chamou para uma missão. Para uma missão. Amém? Você acredita nisso? Deus te chamou para uma missão. Deus te chamou. Deus por causa da obra de Deus. E eu fiquei pensando, na verdade, sobre o que é um chamado e o que não é um chamado. E primeiro eu quero falar o que não é um chamado. O que não é um chamado? Não é um chamado aquilo que exalta o homem, aquilo que é para a glória e para a vaidade do homem. Isso não... Voltamos. Então, o chamado não é alguma coisa direcionada para o homem, direcionada para a glória do homem. O chamado, ele não garante benefícios ou vantagens pessoais para qualquer pessoa. Tem muita gente que acredita isso para o sucesso do seu chamado. A vida financeira não está bem, está passando dificuldade aqui, acho que eu não estou na direção de Deus. Mas o chamado, verdadeiramente, ele não garante qualquer benefício.
Tem muita gente passando dificuldade, porém está dentro do chamado. Está dentro do chamado. O chamado que Deus tem comigo e com você, ele não depende de benefício. E para mim também, ou para você, não deveria depender de benefício. Eu não deveria ficar esperando riqueza ou qualquer... Amém? Então o chamado ele não depende daquilo que Deus tem para me dar. O meu chamado, ele não está baseado em vantagem. O meu chamado e o teu chamado não está baseado aí em qualquer tipo de benefício. Então não fica esperando isso. Porque senão fica parecendo que você está atendendo o teu chamado simplesmente por algum tipo de vantagem. É um troca-troca, é um toma lá e dá cá. Tá certo? E não é assim. Nós servimos a Deus e nós atendemos o chamado de Deus simplesmente porque nós amamos a Deus. Porque nós entendemos o Evangelho. Hoje a internet não tá boa, meu irmão. Eu vou dar uns pulos aqui para que a gente seja rápido aqui nesse vídeo. O que é um chamado? O verdadeiro chamado, o genuíno chamado. O verdadeiro chamado, ele é como um fogo que arde dentro de nós e que cobra de nós uma posição. O verdadeiro chamado, o tempo todo está cobrando da gente um posicionamento, está cobrando da gente aí uma posição, uma forma da gente poder nos fazer valer úteis na mão de Deus, como um instrumento de Deus. O verdadeiro chamado ele é uma convicção. A pessoa ela pode estar, às vezes, até enfraquecida, mas dentro dela ela tem a convicção que ela tem um chamado, que ela tem uma missão, que Deus deu uma missão para ela e que ela tem a obrigação de levar essa missão adiante. Então o verdadeiro chamado é uma convicção. O verdadeiro chamado é uma verdade, uma constatação interna que essa pessoa ela tem dentro de si. Uma constatação. Ela sabe. Ela sabe, como eu falei, ela pode estar até enfraquecida, ela pode estar até à margem das coisas de Deus, mas ela sabe que Deus deu para ela uma missão, que Deus deu para ela uma ordem a ser cumprida, amém? Isso é o verdadeiro chamado. E como é que acontece esse chamado? Como é que acontece para Deus nos dar essa missão? Muitas vezes acontece na infância, ou acontece numa época que a gente não tem noção do que é aquilo. E eu vou te dar um exemplo, por exemplo, de Samuel. Que a Bíblia fala que Samuel era um garoto, era uma criança, quase um pré-adolescente, e Samuel ouvia Deus lhe chamar. Samuel ouvia, antes dele dormir, ele ouvia alguém chamando por ele. E ele se levantava e ia até o sacerdote Eli e perguntava: olha, você está me chamando? E o sacerdote falava: não estou te chamando. E ele deitava e alguém chamava ele de novo: Samuel, ei Samuel. E ele se levantava, até o sacerdote entender que era Deus chamando Samuel. E fala para Samuel: olha Samuel, a próxima vez que essa voz te chamar, você fala: eis-me aqui, Senhor, fala que o teu servo ouve. E assim foi na vida de Samuel. Muitas pessoas, irmãos, que eu conheci, tiveram essa experiência na sua infância. Alguma coisa aconteceu na sua infância. Alguma coisa que o marcou. Ou ele foi levado para a igreja na infância, ele teve contato com a palavra na infância. E desde ali a semente foi plantada. Desde ali a promessa de Deus começou a brotar na vida dessa pessoa. Desde a sua infância. Você pega como Davi, por exemplo, que não tinha idade, nem ir para a guerra ele tinha, mas ele tinha um chamado. Deus já tinha chamado a ele. E quando até o próprio sacerdote encontra com ele, né, o sacerdote olha para ele e Deus fala: olha, esse aí que é o ungido, pode ungir, porque ele vai ser o próximo rei de Israel. Ele será o próximo pastor de Israel. Tem muitas pessoas que a maioria, elas têm essa noção de chamado na sua vida adulta ou na sua juventude, mas quando ela já tem uma plena convicção, quando ela já tem uma plena capacidade de entender entre uma coisa e outra, e ela se choca, normalmente é num momento de choque da palavra de Deus. Ela foi chocada pela palavra de Deus,
em algum momento num culto, em algum momento ouvindo uma música, em algum momento numa conversa, ela teve um choque, né? E quando ela tem um choque com a palavra de Deus, é como se ela tivesse achado algo que ela tenha procurado a vida toda. Ela procurou a vida toda e de repente ela encontra aquela verdade. Ela encontra aquela água que ela procurava a vida toda. A vida toda ela teve sede, a vida toda ela teve fome. E de repente ela encontra aquela fonte que é Jesus, né? Ela encontra aquilo e ela passa a ter a convicção de que encontrou realmente a verdade, encontrou realmente aquilo que lhe traz sossego, consolo, que lhe traz satisfação, que lhe traz alegria. Assim aconteceu com os apóstolos, quando Jesus passa e começa a chamar um por um, aquilo é tocado dentro deles. E eles passam a entender o sentido da sua vida. Amém? E eu fiquei pensando no seguinte: se essa história de Maria e José acontecesse hoje, se Jesus não tivesse vindo ainda, mas se acontecesse hoje, o que será que ia acontecer? Quando você pensa na juventude de hoje, quando você pensa nas pessoas hoje que você conhece, o que será? Que o Espírito Santo chegando para falar com uma jovem aí de 15, 16 anos, ou que já estava comprometida em casamento com uma outra pessoa, como é que será que seria isso? Será que essa jovem ela ia aceitar? Como é que ela ia reagir nos dias de hoje? Será que ela aceitaria uma missão dessa tão pesada, tão difícil, de se expor ao mundo, de se expor, né? Correndo riscos? Porque eu falo para você, meu irmão, você atender o chamado de Deus é correr risco. Você atender o chamado de Deus é você, muitas vezes, sofrer perdas, sofrer dores, sofrer dificuldades. Atender o chamado, muitas vezes, é perder, muitas vezes tomar prejuízo, atender o chamado. Diferente do que é pregado em muitas igrejas aí, atender o chamado, muitas vezes é perder. Jesus, ele falou, quer me seguir? Toma a tua cruz e me segue. Olha, aquele que perder a vida por amor de mim vai ganhar. Quem perder vai ganhar. Quem perder. Então, muitas vezes, nós encontramos o chamado de Deus e nós começamos a colocar na balança e falar, olha, eu vou perder. Eu vou perder minhas amizades, eu vou perder minha juventude, eu vou perder minhas oportunidades. E muitas vezes as pessoas rechaçam essa missão, prezam esse chamado, porque tanta coisa em jogo, e a vida dessa pessoa, ela entende que é tão importante, seus sonhos, é tão importante. E eu conheci tantos homens e mulheres de Deus que abriram mão de carreiras, abriram mão, às vezes até de casamentos, porque o casamento naquela oportunidade, para aquela pessoa, atrapalharia a missão, o chamado. Mas quem está disposto? Será que nos dias de hoje teria Maria e José em algum lugar? Ou essa Maria ia correr? Ou esse José, quando soubesse que a sua noiva estava grávida, né? O que queria fazer? Ia no ratinho pedir DNA? O que será que ele ia fazer? O que será que José ia fazer? Ia difamar a moça, ia postar no Facebook, olha, eu namoro uma moça e de repente ela apareceu grávida. Sabe que eu estou falando isso, irmão? Porque eu quero perguntar para você o seguinte, por que é tão difícil obedecer o chamado de Deus hoje em dia? Por que é difícil? Por que é tão difícil? Por que é tão difícil? Porque as pessoas, elas pensam tanto. Porque as pessoas, elas ficam o tempo todo pesando aquilo que elas podem perder, ou aquilo que tem vantagem. Por que é tão difícil cumprir esse chamado hoje?
Por que é tão difícil? Por que é tão complicado? Eu fiquei pensando, e eu acho que a resposta está na falta de compromisso com Deus, na falta de temor a Deus. As pessoas não temem mais a Deus. Não temem mais. Elas podem temer a sociedade. Elas podem temer aquilo que as pessoas vão falar, mas não temem a Deus. Mas não tem compromisso com Deus. Falta libertação. É muita corrente. É muito fiapo do mundo enroscado, que a pessoa ela não se livrou ainda daquelas faixas, daquelas correntes que o prendiam. Falta libertação. Falta... Às vezes o que tem é convencimento sem conversão. A pessoa ela sabe o que é, mas falta conversão. Sabe o que é conversão? Conversão é quando você está indo numa linha reta e de repente você vira para o outro lado, você toma outro rumo. Isso se chama conversão. Você faz uma conversão. Tem gente que se convenceu desse evangelho, se convenceu dessa missão, mas continua ainda em linha reta. Não fez nenhuma conversão. Não virou para nenhum lado. Existe uma seta. Existe uma placa ali, escrito Jesus, escrito missão de Deus, escrito chamado de Deus. E ela deixa passar. Não deixa. Deixa, quem sabe ano que vem. Deixa, quem sabe quando eu for mais velho. Deixa, quem sabe quando eu tiver aí mais tempo. Deixa eu primeiro vencer a minha vida profissional, financeira. Não há conversão, meu irmão. Nesse tempo que nós vivemos, chamado hoje, não há conversão. A genuína conversão. Deus está chamando o seu nome. Deus está chamando o seu nome, meu irmão. Como Deus chamou o nome de Samuel, Deus também chama o seu nome. E eu falo verdadeiramente, você tem ouvido o chamado de Deus? Você sabe o que tem que fazer? Você sabe que atitude tomar? E eu pergunto para você, e você responda hoje para o Espírito Santo, por que então você ainda não tomou essa atitude? Por que então você ainda não se converteu? Por que você ainda não mudou? Você está virando um teórico. Você está virando um técnico. Porque se eu perguntar alguma coisa da palavra de Deus, você sabe. Porque você sabe o que fazer. Você virou um convencido. Você não se converteu em nada. E essa é a tristeza. E essa é a dor. Falta conversão. Às vezes, meu irmão, sem querer julgar, mas a Bíblia fala que se conhece a árvore pelo fruto. Não se conhece a árvore pela aparência, pelo fruto. E tem muita gente aí que tem uma aparência tão bonita, mas o fruto é amargo. O fruto é azedo. O fruto é podre. Porque falta conversão. Falta conversão, meu irmão. Mas Deus tem um chamado. E o tema dessa palavra é esse, aceitando a missão. Aceita, meu irmão. Aceita a missão. Deus te deu uma missão, aceita. Aceita a missão. A missão de levar esse evangelho. E você leva esse evangelho, sabe como? Com a tua palavra, falando. Você leva esse evangelho, sabe como? Vivendo o seu testemunho. Como é que é seu testemunho? A gente é falho, irmão. A gente é falho de verdade. Eu sei bem o que é isso. Aqui quem está falando para você é uma pessoa muito falha. Eu sou falho. Eu peço misericórdia a Deus todo dia. Mas eu quero mudar. Eu preciso mudar. Porque eu sei que o meu testemunho também fala. Eu sei que o meu testemunho também prega. Aceite a missão, meu irmão. Aceite a missão. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
Para a glória de Deus, Jesus está voltando, meu irmão. Jesus está voltando. E como eu falei para você no começo, eu espero Jesus para essa vida. Eu espero Jesus para agora. Eu não espero Jesus para quando eu não estiver mais aqui. Eu espero Jesus para essa vida. Para essa vida. E eu falo para você, meu irmão, vai ser glorioso. Vai ser lindo. Vai ser lindo para o salvo. Mas vai ser terrível para quem não alcançar a salvação. Vai ser terrível. Aceite a missão, meu irmão. Aceitar a missão é fazer com que a vontade de Deus se estabeleça. Fazer com que a vontade de Deus se cumpra. Deus continua impondo a sua vontade nesse mundo. E a prova disso é que nós estamos vivendo. Porque se o diabo estivesse com as rédeas desse mundo completamente, a dor ia ser terrível. Mas Deus ainda está com misericórdia sobre nós. Então aceite a missão e faça a vontade de Deus se cumprir através da tua vida, em nome de Jesus. Amém? Em nome de Jesus, para a glória de Deus. Vamos orar? Curva a tua cabeça. Em nome de Jesus, soberano e eterno Deus, Pai querido, Deus maravilhoso, Deus santo, eu te louvo, porque tu é bom, Pai. Porque a tua misericórdia dura para sempre, Pai querido. Deus abençoa a vida dessa pessoa que está ouvindo, Pai amado, essa palavra nessa hora. Pai, em nome de Jesus, o teu amor, Pai amado, está sobre nós, Pai querido. A tua misericórdia também nos abençoa. Nos proteja, Pai querido. Deus, nós repreendemos todo o mal. Pai querido, se essa pessoa nessa hora estiver triste, desesperada, depressiva, Pai amado, com sentimento negativo, se essa pessoa está na sua casa, Pai amado, com um problema, Pai amado, familiar, Pai, não aguenta nem mais olhar na cara da pessoa que está na mesma casa e não pode sair por causa desse vírus, Pai. Deus, eu repreendo esse mal agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu repreendo esse mal agora, Pai. Deus vivo, Pai amado, reina na vida dessa pessoa, reina na casa dessa pessoa, reina, Pai amado, no coração dessa pessoa agora, Pai. Em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, Pai, faz o teu milagre, Pai amado. Em nome de Jesus, Pai, nos dá vitória, Pai querido, para a honra e para a glória do teu nome, Deus eterno. Nos dá vitória, Pai. Em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém, querido? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Se você gostou dessa live, compartilhe aí com o máximo de pessoas que você puder, meu irmão. Compartilhar essa palavra de Deus, como você compartilhar qualquer vídeo que esteja aqui nesse canal, nesse link da nossa igreja, é também pregar a palavra de Deus. Então faça isso, em nome de Jesus. Compartilha com o máximo de pessoas que você puder. Amém? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Para a glória de Deus. Semana que vem, a partir de amanhã, começa a live só com as mulheres. A semana toda só com as mulheres. E vai ser uma bênção. Vai ser vitorioso também, em nome de Jesus. Domingo que vem, Santa Ceia. Separe aí o seu suco de uva e o seu pão. Amém? Separe aí para a glória de Deus, porque no domingo que vem nós vamos estar aqui ministrando a Santa Ceia para a glória de Deus. Fique com Deus e que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Amém.